Esse é o Papo de Pesquisa. É uma iniciativa do Instituto Jones, que é uma instituição de pesquisa genuinamente capixaba do estado do Espírito Santo e tem como objetivo a gente contribuir para a popularização do conhecimento científico, da tecnologia e da inovação. Os trabalhos coordenados aí pelo Instituto Jones em uma rede de parceria que envolve instituições nacionais, governo federal, instituições de pesquisas também internacionais e daqui do estado do Espírito Santo. E nesse papo de pesquisa, a gente está iniciando aí a segunda temporada, onde estamos abordando a relevância das pesquisas no campo do monitoramento e avaliação de políticas públicas, destacando o Estado do Espírito Santo como ente subnacional pioneiro no desenvolvimento de estudos através do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o nosso CIMAP. Inclusive, o Sistema do Estado do Espírito Santo, no ano de 2025, foi reconhecido e premiado nacionalmente através do Prêmio de Gestão Pública, o Inoves, e também do Prêmio de Inovação Nacional, onde essa iniciativa aqui do Estado do Espírito Santo foi reconhecida o seu caráter de inovação. E a gente começa essa temporada aí com o enfoque da gestão pública no Brasil e os trabalhos e pesquisas no âmbito do monitoramento e avaliação das políticas públicas. A gente vê a gestão pública no nosso país evoluindo e a contribuição também das evidências científicas para a gente avaliar, monitorar as políticas públicas e aprimorar essas políticas em diversas áreas. E a gente recebe aqui com muita satisfação parceiros importantes nessa caminhada aí para aprimorar a gestão pública no nosso país. Professor e amigo André Portela, que é doutor em economia e professor titular de políticas públicas da FGV, coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada da FGV também, da Escola de Economia, e é diretor da FGV CLIE, um grande parceiro que contribuiu lá atrás, em 2017, não é isso, André? Para semear aí essa iniciativa do CIMAP aqui no estado do Espírito Santo. Também recebemos aqui o nosso amigo Wesley Mateus de Oliveira, doutor em Ciência Política, secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento, um parceiro também de primeira ordem e que realiza um trabalho diferenciado para a gente expandir aí a disseminação da cultura do monitoramento e avaliação no âmbito do governo federal, mas também em parceria com os estados e os mais de 5.500 municípios brasileiros. E também a minha querida amiga, que ombreia aqui a diretoria do Instituto Jones, Kátia Sesconeto de Paula, que é especialista em gestão pública, mestre em administração pela UFES, coordenadora executiva do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Espírito Santo, o CIMAP, e também diretora de gestão administrativa do Instituto Jones dos Santos Neves. Estamos juntos aí nessa caminhada. A Kátia recebeu aí essa premiação no ano passado e a gente compartilhou essa experiência que é construída a várias mãos aqui no estado do Espírito Santo. E eu, como mediador, sou Pablo Lira, servidor público de carreira no governo do estado, especialista em políticas públicas e gestão governamental e estou diretor-geral do Instituto Jones. O nosso foco hoje é no cenário do monitoramento e avaliação das políticas públicas no contexto nacional e internacional. É uma primeira conversa. A gente convida todos vocês que estão acompanhando a gente aí para acompanhar os outros episódios e também curtir, compartilhar esses episódios e comentar também no canal do YouTube do Instituto Jones dos Santos Neves. Então, uma pergunta guia nossa: qual é o panorama atual do monitoramento e avaliação no Brasil e no mundo também, nos níveis nacionais e subnacionais do nosso país, e como ele se apresenta diante da perspectiva global? Vamos começar aqui direcionando essa pergunta guia
para o professor André Portela, que acompanha muito aí na rede do Clear, né, esse atual estágio do desenvolvimento da avaliação e monitoramento de políticas públicas em nível internacional e no Brasil. André, com você. Obrigado, Pablo. Uma alegria estar aqui conversando com vocês, e um prazer mais uma vez estar aqui com o nosso secretário Wesley Matheus, né, e a diretora Cátia, vocês todos aqui, diretor Pablo, discutir esse tema super importante. Então, indo direto ao ponto, você disse bem, Pablo, lembra a primeira vez que estivemos aí no Espírito Santo, lá para meados de 2016, 2017, as primeiras conversas, o Espírito Santo tinha o desejo de fazer monitoramento e avaliação e desenvolver um sistema de monitoramento e avaliação. E nós fomos testemunhas e um modesto parceiro nessa construção de vocês. Então, 10 anos depois, 10 anos, sei lá, 9 anos depois, né, nós vemos em que está, né, o estado já maduro do sistema do Espírito Santo, que foi um sistema que serviu de modelo para todos. Em paralelo, o governo federal também foi começando a desenvolver também seus próprios sistemas. Então, nessa perspectiva, nos últimos 9, 10 anos, essa agenda cresceu muito no Brasil, e eu acho que pegou. Temos muitos entes, estados, subnacionais, secretarias, terceiro setor, né, já introduzindo esta agenda, institucionalizando em alguma medida. Então, eu acho que a agenda andou muito. Poderia ter andado mais rapidamente, talvez, mas eu acho que sim, andou muito. Hoje, no Brasil, nós temos o sistema desenvolvido no governo federal, liderado hoje pelo secretário Wesley, e alguns estados no Brasil, né, seguiu o caminho do Espírito Santo. Então, nós temos alguns estados no Brasil, uns 4, 5 estados já com seus sistemas mais consolidados e muitos ainda a serem feitos. Então, olhando para trás, eu acho que a agenda avançou muito e pegou no Brasil, o que é muito bom. Só imaginar que no caso do Espírito Santo, né, já teve mudanças de governo e o sistema continuou. Então, está institucionalizado, está internalizado na gestão, né? Agora, olhar daqui para frente, tem muito ainda a ser feito, né? Temos sistemas que já estão consolidados. Agora, a agenda desses sistemas é aprimorar e passar a ser efetivo no que faz, né, com as suas avaliações, essas avaliações serem influentes e elementos importantes nas tomadas de decisões políticas. E ainda o Brasil é grande, é heterogêneo, tem muito ainda a ser feito. Em relação ao mundo, fazendo um paralelo com o Brasil, é a mesma coisa. Alguns países avançaram mais rapidamente que outros, né? Houve um grande avanço também nos últimos anos, né, dessa agenda, mas, claro, enfrenta ainda muitos desafios de capacitação, desafios de implementação, né? Mas eu tenho uma visão muito otimista de tudo isso, que essa agenda se avançou muito. Então, a gente, a partir de agora, para avançar mais, já estamos partindo de um outro patamar. E isso deve, no caso do Brasil, em parte, ao exemplo de vocês. Perfeito. André, aproveitando aí sua fala, né, que vem aí acompanhando essa evolução dos sistemas em nível nacional, a FGV Clear publicou um livro, que inclusive tem a participação nossa, né, eu acho que o Wesley também estava lá participou também do lançamento aí do livro, onde a FGV Clear fez uma análise. O professor André é um dos organizadores do livro e trouxe um panorama, né, no Brasil. E aí, nesse panorama, a gente tem 4 estágios, né, em nível do governo federal. O governo federal estaria no estágio mais avançado. No nível dos estados estaria Espírito Santo, Ceará e Minas Gerais, né? E no nível dos municípios, salvo me engano, era Niterói, né? Que estava no estágio mais avançado. E você compartilha dessa avaliação que hoje é necessário um esforço maior no âmbito dos municípios para a gente fortalecer essa cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas?
Certamente, eu acho que precisamos avançar nos demais estados e nos municípios. Agora, claro, os municípios sempre é mais desafiador, porque os municípios são muito heterogêneos. Tem municípios que já têm uma capacidade institucional, né, para alavancar um sistema, e tem outros que ainda precisam fazer primeiras coisas primeiro, né, que principalmente os recursos mais escassos para isso são os recursos humanos mesmo, né, terem um pessoal capacitado em monitoramento e avaliação e em gestão de tomar decisão baseada em evidências, mas é, sim, possível. Eu acho que temos um espaço muito grande para crescer, ainda mais aqui no Brasil, em que muitas políticas são feitas a níveis estaduais. Eu acho que os municípios ganhariam muito na sua formulação e entrega de políticas com um bom sistema de monitoramento e avaliação. Perfeito. Wesley, nessa linha aí, qual a sua avaliação aí do panorama atual do monitoramento e avaliação no Brasil, né? E como que ele se apresenta diante do cenário internacional? Então, pessoal, bom dia, satisfação estar com vocês aqui. Kátia, Pablo, André, muito bom poder falar desse tema, que a gente está todo dia aqui atuando em torno dele. E eu tenho um ponto que eu consigo, acho, também contribuir, para além de secretário, eu sou presidente da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que é uma entidade que tem ali 17 mil pessoas orbitando em torno das nossas redes, site, plataformas, e traz também um pouco a visão do campo na perspectiva da sociedade civil. Mas indo direto à sua pergunta, quando a gente olha para a questão da avaliação de políticas públicas no Brasil, ela não surge com a gente aqui no ano de 2014, no âmbito do centro de governo. 2014, 2016 ali, governo Dilma, recessão econômica, escassez, pressão das despesas discricionárias. Você tem o lançamento do Comitê na altura de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, hoje Conselho, e com uma missão de você poder varrer ali o que a gente tem em termos de políticas públicas e indicar o que eventualmente você poderia descontinuar ou reduzir a presença para favorecer, facilitar a realocação orçamentária num cenário de pressão. Apesar disso, né, começa ali com Dilma, Temer, dá continuidade, a gente tem o lançamento dos guias de avaliação ex ante ex post, vocês participaram disso, isso influenciou muito o que a gente tem no Espírito Santo, em Minas Gerais. Esse negócio avança, governo Bolsonaro, Lula 3, e a gente consegue consolidar mais essa agenda, reduzindo um pouco o enfoque exclusivamente fiscal que existia no início, mas também se preocupando com isso. Contudo, essa história ela não começa ali. Se você volta um pouco no centro de governo, você tinha a CMA, que era uma espécie de comissão de monitoramento e avaliação vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mas em um contexto de bonança de recursos. Né? Lembra lá dos boom das commodities, o Brasil crescimento ali batendo 6%, 8%, sexta economia do mundo. Então você não tinha muito um problema de escassez, de realocação, era uma avaliação, a produção de um conhecimento e uma aprendizagem muito voltada para a informação ou para a legitimidade de políticas públicas. E paralelamente a isso, quando você bate a porta do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, em 2003, você entra dentro ali do Ministério da Educação, Saúde, você já tinha essa discussão de avaliação também ganhando tração, mas essa avaliação que surge nos setoriais. MDS com a SAGE, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Paulo Januzzi, Rômulo Paes, Ricardo Paes de Barros, um pessoal que estava ali pensando isso, né, no contexto Patrus, Tereza Campelo e tal, essa coisa ganha tração e força dentro do MDS. Então a gente tem movimentos, não necessariamente paralelos, mas de surgimento desse campo da avaliação em vários contextos, né, centro de governo, de setoriais, e uma avaliação ora com o objetivo de informar, legitimar a política pública, defender a manutenção dela, ora com esse objetivo de realocação orçamentária. A gente vê e tem a necessidade hoje no contexto brasileiro, como é que a gente consolida e une mais essas áreas de avaliação, como é que a gente
que surgiram em diferentes, atualmente são até conflitantes, né, em algum ponto. Você tem até ruído, não, sua avaliação é para fins meramente fiscalistas, eu estou aqui defendendo direitos e tal. Então, você tem alguns debates que você precisa conciliar para conseguir integrar mais hoje. E hoje a gente se encontra com esse desafio em mãos aqui no contexto da Secretaria de Monitoramento e Avaliação. Quando a gente olha para Esplanada, a gente tem 78% dos ministérios declarando ter alguma unidade de monitoramento e avaliação. Só que não necessariamente a gente está atuando de forma integrada, com padrões mínimos ali do que a gente considera por avaliação, ou o pessoal publicando essas avaliações que são feitas dentro de um repositório comum para consumo futuro. Então, tem-se capacidades, competências distribuídas, mas que precisam ser melhor articuladas para a gente coroar com mais robustez, né, esse sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E, para além disso, né, a gente está num país federalista, você pensa políticas públicas, planeja, executa elas considerando os 3 níveis, mas na hora de avaliar a gente não necessariamente faz isso. Então há necessidade da gente conseguir avançar também nessa integração entre os entes no processo avaliativo. Quando eu estou falando da pauta de segurança pública, se eu olho só na perspectiva da União, eu não consigo, o Pablo é especialista nesse tema, não consigo enxergar de fato a pauta. Se eu estou falando de assistência social e olho só na perspectiva da União, talvez eu vou ficar restrito às transferências que eu tenho que fazer, mas eu não consigo olhar para um CRES, um Centro de Referência Especial em Assistência Social, ou para um CRAS, na forma como estados e municípios estão operando eles ali em seus territórios. Então há necessidade de a gente conseguir avançar em uma maior integração e uma avaliação, a gente vai entrar mais nisso aqui ao longo da nossa conversa, mas com mais consequência, como o André falou, a gente falar mais de uso dessas avaliações para não ser meros documentos ali dentro de sites muito bem diagramados. Perfeito, Wesley. Wesley traz aí um ponto relevante, né, Kátia, da integração, né? Você trabalhar o fortalecimento da cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas passa aí necessariamente por uma integração e até mesmo mudança de cultura gerencial. Eu lembro que logo no início aqui, quando a gente começou os trabalhos do nosso CIMAP, André e Wesley, tinha alguns secretários, né, que não queriam muito ser avaliados, né, algumas pastas e tudo, né, tinha um receio, né, poxa, vão olhar aqui de fora, qual é o resultado que isso vai gerar. Então a gente passa também, além da integração, por uma mudança de um perfil de gestão, né, Kátia? Eu queria que você relatasse um pouco, comentar também esse panorama que você vê no monitoramento e avaliação em nível do Brasil e também internacional, mas que você comentasse um pouco pela experiência, né, Kátia, pesquisadora aí da área, coordena o CIMAP, como que você viu essa transformação na implementação do CIMAP aqui, da mudança do perfil dos gestores. Hoje em dia, essa resistência a gente foi superando, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, da experiência do CIMAP aqui do Estado. Obrigada, Pablo. Obrigada, André e Wesley, né, por estar compondo aqui com a gente esse podcast, para a gente falar, então, um pouquinho, né, sobre monitoramento e avaliação. Essa pauta, né, que tá super em alta. Feliz por isso, né, como o Pablo falou lá em 2017, né, quando a gente começou. O Espírito Santo, ele teve esse pioneirismo, né? Como o André Portela mesmo falou, entra governo, né? E saiu governo, ela permaneceu. Então, a gente conseguiu lá em 2017 instituir, né, o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Estado via lei. Eu acho que isso foi um diferencial, né, também quando a gente consegue olhar outros estados. Então, acho que foi um ponto importante que a gente sempre tenta disseminar, né, esse ponto, né, para outros estados. Então, a gente pensou aqui como que a gente iria fazer. O Instituto Jones, né, ele já fazia muitas pesquisas, mas a gente quis institucionalizar. Então, o sistema de monitoramento e avaliação, ele vem para institucionalizar as políticas públicas. Então, o que a gente pensou, né? Então, a gente criou guias. Então, a gente tem os guias, né, que estão disponíveis no site do Instituto, onde a gente conseguiu padronizar como o Estado iria fazer as avaliações de políticas públicas, como é feita uma avaliação de impacto, como é feita uma análise executiva. Então, esses são os materiais que a gente utiliza, né, nas nossas pesquisas, como também várias pessoas, né, de outros estados, a Universidade Federal, né, utilizam também os guias que a gente fez aqui em parceria, né, com a FGV lá no início.
E além de criar também, né, essa padronização, institucionalizar, a gente também capacitou os servidores. Eu acho que isso também é um ponto que quando a gente fala, né, de monitoramento e avaliação, mas o que é o monitoramento? O que é uma avaliação? Porque a gente tem vários autores, né, que trabalham em frente a várias temáticas, mas a gente quis padronizar. Além de criar os guias focado no Estado, a gente buscou essa capacitação. Eu acho que isso também é um ponto muito relevante quando a gente fala em avaliação de políticas públicas, porque é importante também capacitar, né, os recursos humanos que tem dentro das instituições, porque é um passo que a gente dá, que isso tem toda a cadeia, depois a gente vê, né, desencadeado, como isso faz diferença quando a gente quando a gente recebe, né, uma avaliação de políticas públicas. Então, acho que essa capacitação é um ponto muito importante que a gente trabalha aqui no Instituto. E além disso, né, como a gente também falou da questão dos municípios, a gente também conseguir capacitar os municípios. Então, quando a gente consegue se capacitar como Estado, a gente também consegue disseminando essa cultura de monitoramento e avaliação. Então, acho que esse é um ponto muito importante também que veio aí no sistema de monitoramento. Estamos completando 8 anos, né, com muitas avaliações de impactos, análises executivas, monitoramento. Um dos pontos assim, que eu gostaria de destacar, né, nesses 8 anos de sistema de monitoramento foi a pesquisa, né, que a gente fez do monitoramento do CRJ, né, que é o Centro de Referência da Juventude. Como o Pablo falou, lá no início, em 2017, tinha aquela questão, né, que poderia ter resistência, vocês vão me avaliar, e se eu tiver ido ruim, como que isso fica, né? E essa política que já está rodando, como que isso vai ser? E agora, pelo contrário, a gente é demandado toda semana, todo mundo quer ser avaliado, e aí volta a questão do recursos humanos, que a gente não consegue abarcar todas as secretarias, por isso que a gente tem os guias, né, que as próprias secretarias conseguem também fazer a aplicação. E o CRJ, como eu vinha falando, né, que é o Centro de Referência da Juventude, nós tivemos a oportunidade de aplicar a sistemática, né, do monitoramento e avaliação antes da política ir mesmo para o território, porque normalmente quando a gente recebe a política, já tem uns 2 anos, 3 anos, 10 anos e querem avaliar, mas nessa a gente teve a oportunidade de escrever os formulários. Então, quando o jovem chegava, né, nesse centro, o que era importante ter de informação, já com um olhar, né, de avaliação para o futuro. Então, acho que esse é um ganho, né? A gente consegue começando a enraizar a questão da cultura de monitoramento e avaliação. Então, antes da política ir lá para o campo, a gente pensar nos indicadores. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode falar, né, do sistema de monitoramento, que foi muito interessante. Então, a gente teve a oportunidade, né, de agora pensar daqui a um tempo, fazer uma avaliação de impacto e a gente ter um pouco dos dados estruturados. Que quando a gente pensa em avaliação, né, todo mundo quer fazer avaliação, principalmente avaliação de impacto, mas a gente acaba chegando na secretaria e não tendo os dados estruturados. Então, acho que são alguns pilares, né, quando a gente fala de avaliação de políticas públicas, né, ter guias mesmo, orientadores, porque aí todo mundo consegue, né, seguir. A questão da capacitação também acho que é um ponto muito importante. E toda essa estruturação. Pensando também, né, no cenário nacional e internacional, o CIMAP, desde o ano passado, ele está compondo, né, o CONCEPLAN, que são os conselhos de secretários, né, nacionais de planejamento, e no ano passado foi criado o Grupo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Então a gente vê também como o Brasil, né, ele está se organizando. Tinha outros grupos, mas não tinha focado em monitoramento e avaliação. Então acho que isso é um ganho que a gente consegue, né, dialogar com o governo federal, com outras entidades e também com todos os estados. Porque o que a gente quer, na verdade, é que todos os estados, né, consigam fazer avaliação de políticas públicas. Então, além do estudo, né, que a FGV vem trabalhando, né, com vários estados, eu acho que fazer esse grupo, né, dentro do CONCEPLAN para a gente dialogar também uma rede do Brasil, eu acho que isso também foi um avanço aí no nível nacional. Isso aí ajuda a disseminar a cultura, né, na perspectiva aí da Secretaria de Planejamento. E também Kátia toca num ponto aqui central, que foi a formação, né? Aquela parceria nossa, né, André, lá atrás,
iniciou ali por um curso de formação, disseminando ali os métodos, o arcabouço teórico também, e toda a gramática técnica e científica das pesquisas no campo do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Kátia deu o exemplo aqui do CRJ, né, que de fato hoje os secretários eles pedem, a gente não tem capacidade de fazer os estudos de monitoramento e avaliação de todos os secretários que pedem, demandam, a gente vai colocando uma lista de prioridade para ir atendendo, mas esse exemplo que ela falou do Centro de Referência da Juventude, que é uma ação de prevenção à criminalidade dentro do programa Estado Presente, que tem uma avaliação também que a gente realizou aqui, uma avaliação de impacto, é um exemplo de uma boa prática, né, Kátia? O gestor ele buscando o sistema para fazer uma avaliação antes mesmo da política ser implementada. E eu queria que vocês compartilhassem com a experiência de vocês aí, boas práticas avaliativas, programas, citando programas, política pública que foi avaliada e monitorada e foi aprimorada a partir desse trabalho de avaliação e monitoramento. Aí começar com o André e aí depois o Wesley também citar e Kátia também, se lembrar de mais algum, citar essas boas práticas. Na verdade, você levantou um ponto importante, Pablo, que nós já temos exemplos de boas práticas no Brasil, né? Isso também é um demonstrativo de uma evidência de que essa cultura de monitoramento e avaliação, de fato, está se enraizando, né, no país. Tem alguns exemplos que eu posso citar, mas eu queria chamar a atenção de um prêmio de avaliação que nós criamos, né, junto com a ENAP, nos anos atrás, e o IMDS, Instituto, né, de Mobilidade e Desenvolvimento Social, de um prêmio para aqueles estudos, feitos por gestores públicos, gestoras públicas, de avaliação, né, com uso de evidências para tomada de decisão. E nesse prêmio, que foi lançado, agora não me lembro, alguns anos atrás, né, e nós patrocinamos eles, teve vários candidatos, muitos merecedores de prêmios. A gente, né, infelizmente, tem que premiar 1 ou 2, mas teve vários candidatos que mereceriam primeiro lugar, inclusive teve muitas menções honrosas, né? Então teve vários exemplos ali que eu poderia citar, né, como boas práticas. O prêmio, né, um dos vencedores foi um programa em parceria com a Secretaria várias secretarias estaduais de educação e o Instituto Unibanco, chamado o programa Jovem do Futuro, em que era uma parceria que se fazia o Instituto Unibanco com as secretarias, mas era um programa que as secretarias adotavam nas escolas para melhorar a gestão da escola, né, e com base em evidências, né? Então tinha uma série de ações nas escolas e esse programa foi bastante importante na agenda de monitoramento e avaliação, porque desde a implementação ele foi desenhado para ser avaliado. Então, começou-se, primeiro, pensando o desenho do programa como um todo, quais eram os objetivos, etc., a partir da trilha da mudança, né? Se fez todo um planejamento de implementação que foi sendo acompanhado e também planejada a avaliação, nesse caso foi uma avaliação experimental. Se começou em 4 estados, na época, se eu me lembro, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Eu tive a sorte de participar do debate, da discussão no início, lá nos anos 2000 e pouco, desse programa. E se foi fazendo as avaliações experimentais, com os resultados se foi retroalimentando esse programa, as expansões, ele se expandiu hoje para praticamente todos os estados brasileiros com que se fez a parceria. Eu acho que são, não me engano, 19 estados, mas posso estar enganado, mas são bastantes. E essa expansão baseada nos aprendizados das avaliações.
feitas antes. Hoje o programa está bastante diferente do que foi, teve alguns, e claro, teve algumas novas experimentações, novos redesenhos, etc., como deve ser toda a política, né? E hoje está um programa maduro, claro, o país mudou também, os jovens mudaram, tudo isso, as políticas têm que mudar, mas é um exemplo bem sucedido de implementação, avaliação, aprendizado, redesenho, expansão, e um programa que começou em algumas escolas, em alguns estados, hoje está em milhares de escolas, né? Então, é claro, é sempre difícil dizer qual seria o contrafactual, como estaria esse programa hoje se não fosse feito todo esse processo de aprendizado e avaliação, mas eu acho que certamente está melhor do que estaria caso não tivesse esse aprendizado. Esse é um exemplo, mas tem vários outros. Eu tenho certeza que o secretário Wesley tem mais conhecimento do que eu dos vários programas aí no Brasil que tem hoje em dia, que são exemplos de boas práticas. Vai lá, Wesley. Essa pergunta sempre é boa, eu acho que ela tem que ser cada vez mais feita, assim, né, para a gente conseguir demonstrar a importância e efetividade da própria avaliação. Então, eu vou começar com um exemplo, que é do Fundo Clima. Não sei se vocês conhecem o Fundo Clima, a gente avaliou ele aqui tem uns 2 anos, ele é operacionalizado pelo BNDES, então foi uma avaliação conjunta aqui, tanto da área que olha para gastos diretos, quanto para a área que olha para subsídios, tem repercussão nas 2 áreas, e é interessante porque o BNDES tem uma área muito bem estruturada de monitoramento e avaliação, e essa avaliação que a gente fez, demandada pelo Conselho, pelo CEMAP, ela coincidiu com uma janela de reformulação do Fundo Clima. Então, ele estava em vias de receber um aporte maior de recurso, fruto daqueles green bonds, lá na época que o Tesouro emitiu, então aumentou-se ali o aporte, acho que saiu de 600 milhões para coisa de 10 bi, agora está quase 20 bi. E na época que a gente avaliou, a gente percebeu coisas como uma elevada concentração do uso do recurso no sul do país e em modais fotovoltaicos, muito em voga aquela discussão da transição energética, então tinha um percentual, assim, se não me falha a memória, para mais de 90% nisso, e uma parte de mitigação, adaptação climática, ela não estava sendo necessariamente aportada ali. E aí fatores múltiplos, né, desde a ausência de projetos, de você não ter um mercado ainda estruturado nesse contexto, às vezes estados ali com seus bancos de desenvolvimento também não estavam conseguindo fazer uma assistência técnica a municípios para conseguir encaminhar projetos nesse sentido, então tinham várias coisas que a avaliação destacou, e a gente teve a oportunidade teve conhecimento novo, mas de reverberar um certo conhecimento que a própria área de monitoramento e avaliação do BNDES já estava ali também colocando sobre a mesa, né? Então isso deu mais força, e na janela de reformulação foram atendidas a necessidade de mudança, de você desconcentrar o uso do fundo em determinadas temáticas e regiões, e a gente conseguiu ter agora uma performance mais interessante do fundo. Então esse é um exemplo, teria outros aqui do ciclo, coisas que acabaram entrando no nosso anexo de medidas de revisão de gastos, não sei se vocês têm acompanhado esse debate, nosso anexo 4.6, então se vocês olharem lá, vai ter algumas medidas atentas aos benefícios operacionalizados pelo INSS, o benefício de prestação continuada, agora tem uma discussão do seguro-defeso, que tinha uma medida provisória que passou, tentando restringir, assim, um pouco, melhorar o controle, né, de acesso ao benefício. Tem várias medidas ali que foram tomadas, que quando a gente revisita avaliações que são feitas desde 2019, elas, em parte, são fruto de algumas recomendações que já estavam sendo feitas ali. E aí isso é importante dar o destaque, que às vezes são avaliações lá de 2019. E não quer dizer que você vai fazer a avaliação e no outro dia, na outra semana, a recomendação que ali está sendo feita, ela vai ser atendida. Você precisa de janela de oportunidade, de uma conjuntura política favorável, do pessoal estar sensibilizado para o problema que você está apresentando. Então, são casos, né, no caso do seguro-defeso, do BPC, o FIES agora, que teve até a avaliação dos cursos das universidades privadas, não sei se vocês acompanharam isso também, foi um susto para todo mundo, mas teve uma avaliação do FIES que já apontava alguns problemas, e a gente está agora no momento de dar uma redesenhada no FIES, muito alimentada pelo conhecimento produzido
pelas avaliações. Então, a gente consegue enumerar alguns casos aqui, e aí eu fecho o meu comentário chamando atenção para o nosso processo também de uso que a gente está estruturando no contexto das avaliações. No caso das avaliações do Conselho, e a gente não faz só as avaliações do Conselho, tem demandas que extrapolam a do Conselho. Mas no caso do Conselho, a gente faz entre 8 a 10 avaliações por ano, metade subsídios, metade gastos diretos. Quando eu estou falando de subsídio, estou falando de renúncia fiscal, linha de crédito financiado, subsídio de natureza financeira. As avaliações culminam em recomendações e a gente, sempre em parceria com gestoras e gestores, a gente constrói um plano de ação para o cumprimento dessas recomendações. E temos chamado agora o Ministério da Gestão e Inovação para a mesa também. Para quê? Para trazer os insumos, parte dos insumos necessários para cumprimento daquelas recomendações. Para eu só não aumentar a carga em cima das costas do gestor e da gestora, mas não dar condições ali para a pessoa conseguir cumprir essas recomendações, e aí, posteriormente, eu vou aumentar a atividade. Então, a gente tem essa governança e a gente conta ainda com a CGU fazendo um monitoramento desse plano. Então, você tem uma janela de 3 anos para o cumprimento, janelas de monitoramento do atendimento ao plano de ação que foi criado, e isso é reportado ao Conselho. Então, isso é um exemplo que a gente tem colocado, né, e junto com essa esteira do plano de ação com a parceria do MGI, a gente tem uma esteira nova que a gente criou a partir da criação da Subsecretaria de Revisão de Gastos, em abril de 24, que é toda vez que eu tenho uma recomendação que tem um potencial de ganho fiscal, de melhoria da eficiência da política pública, eu chamo o time de revisão de gastos em parceria com o Ministério para pensar medidas de revisão e a gente tentar encontrar espaço fiscal nesse sentido. Então, são tentativas de aumentar a efetividade, o uso, de fato, das avaliações, e eu acho que a partir desse avanço a gente vai conseguir ter novos exemplos de uso, de sucesso das avaliações no futuro. Mas nada disso é fácil, pessoal. Assim, a gente fala que eu posso também contar um tanto de casos que ainda não deu em nada, está tudo escondido, o pessoal não quer saber do que a gente falou ali, né? Então, a avaliação, ela tem esses... O estudo aí que você falou sobre a questão do clima, eu lembrei aqui de um exemplo, não sei se você vai falar sobre ele, reflorestar, você vai falar não, né? Então, não vou dar spoiler não. É um exemplo que a gente tem aqui no estado do Reflorestar, que é um dos mais antigos, na verdade é o mais antigo programa de pagamento por serviço ambiental, e nas propriedades rurais, né, Kátia, a gente tem o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que contribui aí com treinamento, assistência técnica rural também, para a regeneração da mata nativa. E a gente fez uma avaliação com grupo de tratamento e grupo de controle georreferenciado, que possibilita a gente atualizar essa avaliação mais adiante. A gente tem essa base e a gente constatou que o programa Reflorestar contribuiu de 2012 até 2020 para a recuperação de mais de 20 mil hectares de mata nativa do bioma Mata Atlântica, que equivale a 28 mil campos de futebol, né? Então, a importância também, e o quanto que é complexo também, né, Wesley, fazer essas avaliações no campo dos estudos ambientais, né, que é a pauta aí também dos eventos climáticos extremos, né, as mudanças climáticas. A gente tem visto aí como um grande desafio também ampliar essas experiências. Mas cita aí, Kátia, o que você pensou de boa prática aí de monitoramento e avaliação? Como diz o Wesley, não é fácil, né? A gente agora, é uma das nossas metas aí do ano, focar mais nas recomendações, né? Se as secretarias estão ou não, como que está sendo o uso, né, das avaliações. Mas um exemplo que eu gostaria de citar é do nosso primeiro decreto, nosso decreto de 2018, né, que é a avaliação do programa Nossa Bolsa, que é um projeto de dar bolsas, né, para algumas faixas salariais, né, alguns públicos-alvos, né, que vão mudando, né, no decorrer dos anos, ao acesso às universidades. Então, a gente fez essa avaliação, como diz, não foi fácil, né? A gente tentar localizar aquele jovem que ingressou, né, pelo programa Nossa Bolsa 5, 6, né? Dependendo se for medicina até um tempo maior. Então, a gente também teve muita dificuldade nessa pesquisa de acessar esse estudante. Então, desde o desenvolvimento aí da pesquisa, a gente já foi pensando alguns elementos que poderiam ser importantes a gente colocar no edital, né? De quando eles se cadastravam. Então,
Então, logo no ano seguinte, a secretaria, né, já conseguiu fazer também essas alterações, que a gente também queria avaliar um perfil, né, é aquilo, né, acontece a política, depois a gente quer avaliar e a gente quer o dado e a gente não tem, que é o que a gente falou anteriormente. Então, a gente queria fazer assim, aquele estudante entrou com uma renda tal, ele concluiu, né, a universidade, está inserido no mercado de trabalho, e como é que tá? Teve uma renda, teve um acréscimo, né, na renda familiar. Então, a gente tinha essa dificuldade, né, de fazer ali o cruzamento com a RAIS. Então, a gente pensou alguns elementos aqui, junto ao coordenador da pesquisa, e a secretaria, no próximo edital, né, de chamamento, já colocou. Então, a gente tem sempre o hábito de fazer as entregas parciais também para a secretaria e não esperar um tempo de uma avaliação de 1 ano ou 2 anos, né, dependendo da política. Então, de tempos em tempos, a gente já vai passando esses feedbacks e já está sendo incorporado. Então, esse foi um exemplo ali que depois a gente já está na nossa programação, como diz o Pablo, né, que são muitas políticas, a gente fazer a segunda rodada da avaliação desse programa Nossa Bolsa, utilizando o que a gente pensou, né, lá no ano de 2018. Então, esse seria uma boa prática. Em geral, assim, que eu diria de boa prática, que sistemática de monitoramento e avaliação faz também aqui dentro do governo do estado, é a questão da estruturação dos dados. Que muitas vezes tem duas gerências, né, dentro de uma mesma secretaria que cuida da mesma pessoa, né, vamos dizer, do mesmo CPF, e eles não se comunicavam, por exemplo, cada um tinha sua planilha separada, ou a gente já chegou, né, para fazer uma avaliação em uma secretaria que tinha disquete, que tinha CD, que tinha papel, era salas e salas, processos em papéis, né, Pablo? Então, assim, acho que essa sistemática, né, eu diria que uma boa prática que a gente vai disseminando aí nas secretarias é a estruturação de dados. A gente vê nesse decreto mesmo, a gente tem uma política que a gente chegou lá, o secretário falou, tenho tudo. Aí a gente falou, vamos ver o tudo. Então, a gente não tinha estruturado. Então, quando a gente vai entrando nas secretarias, e a gente sempre tenta pegar secretarias, né, autarquias diferentes, a gente também vai criando essa cultura, né, da questão dos dados, da sistematização dos dados, pensando aí, né, André, que daqui 10 anos aí a gente olhar como que a gente estava hoje, né, e a gente quer muito ter avançado aí nessa pauta, né? Ó, Kátia já deu a deixa aqui, a gente está caminhando para o final. Uma última rodada aqui já para vocês fazerem as considerações, mas Kátia falou aí dos próximos 10 anos, né? A gente vê evolução, Wesley narrou bem aí no âmbito do governo federal, né? André também, a evolução nos estados, nos municípios, da cultura do monitoramento e avaliação, a Kátia também destacou aqui, mas e o futuro, né? Tivemos também aí em 2021 a emenda constitucional 109, né? Vocês veem aí ainda instrumentos necessários para fortalecer as práticas de monitoramento e avaliação, tornar mais robusto, enraizado na cultura da gestão pública, nos diversos níveis, alguns mecanismos que vocês veem ainda necessário para os próximos anos para fortalecer isso e a gente evitar o grande mal da gestão pública brasileira, que é a descontinuidade. A gente está num ano eleitoral, ano de Copa do Mundo também, né? País do futebol, mas a gente tem aí um cenário adiante que pode caminhar para uma reeleição, né, do governo atual, governo federal, mas também podemos ter aí uma probabilidade de uma mudança de governo, ou mais adiante, uma sucessão do governo atual pós uma reeleição. E quais são os mecanismos, estratégias que a gente pode ter para manter esse crescimento, essa consolidação aí da cultura do monitoramento e avaliação no âmbito federal, estadual e municipal. E aí já faz as considerações finais aí. Com você, André. Obrigado, Pablo. Eu vou, na verdade, me apoiar numa fala do próprio secretário Wesley, ele fala isso com muita propriedade, de que não adianta a gente fazer leis que depois não são cumpridas, né? Não a gente querer estabelecer. O importante é vir esse movimento de cultura, de monitoramento e avaliação, nas tomadas de decisões de gestor público, ser vindo endogenamente, organicamente, de dentro, né? Como uma resposta às necessidades. E para isso eu acho que é um movimento mesmo de informação, de capacitação e de demonstração da utilidade. O monitoramento e avaliação tem que ser útil para o gestor e para o gestor, né? Então, as práticas, fomentar as práticas, os aprendizados cruzados, as interações,
entre as pessoas que estão avaliando, entre os formuladores e formuladoras dos programas, criar esse caldo cultural, esse ecossistema de muita troca e muito aprendizado. Eu acho que a gente avançou muito em passar de monitoramento e avaliação a noção de vigiar e punir para a noção de aprender e melhorar. Né? Então, essa é a cultura que tem que ser difundida e tem que ser interessante, útil, importante para as pessoas da ponta que estão pensando os problemas reais da sociedade e eles terem um conjunto de instrumentos que são úteis para as decisões que eles querem tomar. As decisões são políticas mesmo, no sentido estrito senso do termo. São escolhas que se faz, a sociedade faz, para resolver determinados problemas e a gente quer que essas decisões sejam bem informadas para serem tomadas, né, e acompanhadas e monitoradas. Assim que eu acho que caminhamos bem na institucionalização, nas regras, tudo isso. Pode ter um ou outro detalhe a mais para ser feito, mas eu compartilho dessa noção de que mais importante do que a lei é essa cultura estar bem estabelecida, né? E aí as leis vêm até como resposta a isso. Por fim, para as considerações finais, Pablo, Kátia, Wesley, eu gostaria de chamar a atenção das mudanças tecnológicas que estão acontecendo. Inteligência artificial, Big Data, etc. Como incorporar isso no nosso ecossistema de monitoramento e avaliação? E aí, Kátia, eu acho que é um desafio grande aí para vocês no CIMAP, você já pioneiro em muitas coisas, né? Mas certamente, imagino que o secretário Wesley já tem algumas coisas pensadas nisso, de como incorporar isso na inteligência artificial, Big Data, ser útil no monitoramento e avaliação em sistemas montados para isso. Eu acho que essa é uma das, não a única, mas certamente uma fronteira importante para ser explorada. Agradeço aí, Pablo, e vocês. Dá um episódio à parte, hein? O uso das novas tecnologias aí no ecossistema do monitoramento e avaliação. Uma sugestão de um podcast novo. A gente já tem utilizado aí um pouco de inteligência artificial nos nossos estudos aqui, né, no âmbito do CIMAP. Gostei também aí, André, da referência à ideia Foucaultiana, né? Vigiar e punir para aprender e melhorar, né? Esse caldo cultural aí que a gente constrói, seja com a FGV, CLIA, a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, né? Essa mobilização, essa grande rede que a gente tem, que forma de fato um ecossistema. Não é isso, Wesley? Exatamente, meu caro. O André foi Foucaultiano aí, ele falou verdades com as formas jurídicas sem falar também, além do vigiar e punir. Mas é muito bom essa questão do ecossistema e da cultura, eu defendo muito isso, obrigado pela citação, André, que de fato não adianta nada a gente ficar aqui correndo em ter uma alteração da lei 10.180 para colocar um sistema nacional de avaliação, por exemplo, sistema estruturante, e eu não ter capacidades e competências instaladas para conseguir dar conta disso. No final, estou criando só uma seara de não conformidade ali para o gestor depois ser pressionado junto às cortes de contas, né? Então, a gente tem vislumbrado a necessidade de avançar nesses esforços de consolidação das capacidades e competências aqui trabalhadas, então, e tentar facilitar a vida do gestor com essas capacidades, tem uma perspectiva também de traduzi-las para estados e municípios, que nem todos os estados têm essa capacidade que o Espírito Santo tem instalada, a gente percebe que tem outros níveis de maturidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Niterói e em Minas Gerais, agora no governo federal, então isso também dá um panorama para a gente dessa situação. A gente lançou recentemente a MAP, que é essa metodologia de avaliação padronizada de políticas públicas, que é possível ser trabalhada na perspectiva de autoavaliação. Estamos desenvolvendo a integração de agentes de inteligência artificial nela, André, para poder já garantir um pré-preenchimento da MAP para o gestor e para a gestora. E a gente já tem um algoritmo que a gente desenvolveu, que não é inteligência artificial, é nossa inteligência aprisionada ali no momento do tempo e do espaço, mas que já dá um relatório para o gestor, para a gestora de pontos de melhoria. A gente quer avançar e integrar também a agente de inteligência artificial nesse algoritmo que a gente já faz e dar esse relatório com a nota de maturidade da política, como é que ela está em relação aos outros. Então, isso é um ponto. Nessa linha, também estamos em vias de entregar um repositório nacional de avaliações, que é um ponto importante para essa perenização, Pablo e Kátia. Às vezes a gente faz as avaliações, não necessariamente elas vão ser utilizadas naquela janela em que ela está sendo entregue,
E para aquele gestor, aquela gestora, aquele ministério, você tem outras pessoas que podem se apropriar desse conhecimento também, seja naquela esfera de governo, seja em outros contextos, em outros países. Mas para isso é importante ter um repositório que perenize esse conhecimento, que aglutine esse conhecimento e o perenize. Então a gente, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Informação, a gente está em vias de lançar esse repositório. O André mencionou prêmios aqui também, integrado a prêmios. Que a gente tem o prêmio do Tesouro com a categoria de avaliação, a gente vai lançar o nosso prêmio próprio aqui, tem outros prêmios tantos que a gente quer fazer parcerias, que é uma forma de trazer mais avaliações para dentro desse repositório e deixar ele numa lógica de ciência aberta, né? Código aberto, open source, ciência aberta, e utilizando os entes federativos e a sociedade civil, fundações de pesquisa, como backup desse conhecimento. Porque hoje a gente aqui está defendendo a avaliação, o governo gosta, quer isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, como que a gente também garante resiliência a cenários que podem ser perturbadores e turbulentos a toda essa agenda que a gente está falando. Para além disso, nessa linha de uma revolução silenciosa da avaliação, a gente lançou o banco de avaliadores. Eu pensei que ia ter 30 pessoas nesse negócio, quase 17 mil pessoas que se inscreveram, mais de 70% mestrado, doutorado, muita gente de universidades, que se dispuseram de forma voluntária a contribuir com avaliações do ciclo CEMAP ou outras. Então a gente está também colocando isso à disposição dos outros ministérios, no futuro a gente quer colocar isso à disposição dos entes também, então são pontos importantes, sem mencionar, como a Kátia já trouxe aqui, a questão dos guias de avaliação ex ante ex post, eles estão em trabalho de revisão e a gente está lançando um guia de meta-avaliação, que às vezes o Estado, o município, ele não tem tanta capacidade de executar, não tem um sistema, né, uma unidade robusta, mas ele contrata, legal, contratou a avaliação, recebeu. Como é que eu sei se é bom ou ruim? Então, esse guia de meta-avaliação, ele tem esse propósito de orientar essa pessoa que não tem, às vezes, um nível de maturidade, ou mesmo áreas com muita maturidade, mas também os meus agentes de inteligência artificial, que vão estar ali classificando avaliações no meu repositório, e eu preciso de dar um direcionamento do que é uma avaliação mais robusta e menos robusta, para que não entre ali um panfleto eleitoral, né, do que eu fiz no último mandato, e o pessoal está chamando isso de avaliação. E para fechar minha fala, na linha dessa cultura avaliativa, competências e capacidades, a gente tem dialogado muito com a ENAP, com a CAPES e CNPq, para pensar uma atualização do programa de avaliação da ENAP. A gente sabe que os estados, os municípios, a gente mesmo no governo federal, a gente consome muito a ENAP, isso é legal, isso é importante, mas também tem uma multidão de programas, estrito senso, de avaliação de políticas públicas, que tem uma matriz curricular muito dispersa. Que será mesmo? O que a gente está entendendo por formar uma pessoa ali em avaliação de políticas públicas? Nem vou entrar no mérito do lato sensu, porque a gente não tem nem dado direito para isso, mas no lance do estrito sensu. Então a gente chamou o pessoal para conversar, não para fechar a grade curricular, que a gente não tem essa competência e capacidade, nem que é isso, mas para pelo menos dar um direcionamento. Pessoal, quando a gente está falando de avaliar a política pública, a gente acha que é legal ter essas competências aqui. E isso começar a pavimentar mais também esse ecossistema, como o Pablo trouxe, esse mercado de avaliação que vai entregar soluções para a gente no Estado em seus múltiplos níveis. Então, acho que isso é fundamental, desenvolver essas competências, essas capacidades, mas vislumbrando essa integração futura, não só da União, mas com vocês, estados e municípios. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui partilhando e conversando com vocês. Beleza, Wesley. Kátia, com você. Como o Pablo mencionou, né, no início, o sistema de monitoramento e avaliação, ele recebeu o prêmio, né, do Inovis, que é a gente diz que é o Oscar Capixaba aqui, né, na área de inovação. Então, esse ano a gente também está passando aí pela aceleração, né, pensando o que a gente poderia. Então, assim, trouxe um olhar externo aqui para o sistema de monitoramento para a gente pensar o que a gente poderia aprimorar, o que a gente poderia mexer, como que a gente poderia aprimorar mesmo essa metodologia que a gente já vem trabalhando. Então, dos apontamentos aí, a questão da disseminação, então volta, né, a questão que a gente veio debatendo aqui, a disseminação da cultura, né, do monitoramento, fazer novas redes. Então, acho que o sistema do Espírito Santo, no decorrer aí do ano de 2026, né, a nossa pauta é divulgar mais, né, e trocar ideias, né, como a gente veio aqui conversando com o André e com o Wesley, tivemos aqui várias ideias também do que a gente pode aprimorar. Então, acho que é sair um pouquinho daqui, né, e ouvir novas experiências. Acho que foi super válido, assim, o Wesley falando várias coisas que o governo federal está pensando, né, o André Portela trazendo também o que a FGV vem trabalhando
trabalhando aí, traz vários insights. Isso é importante para a gente pensar na questão de como a gente pode ir aprimorando. A gente foi lá desde 2017, mas o que a gente pode estar melhorando e aprimorando. E acho que um ponto principal aí, como eu disse, né, dos próximos 10 anos, eu diria que a gente divulgar, disseminar essa cultura do monitoramento. Eu acho que o que o governo federal vem fazendo aí, né, juntamente com o Conceplan, eu acho que vai disseminar ainda mais, né, as políticas, a avaliação, né, no Brasil. Isso eu acho que é importante. Vamos ver em 10 anos qual é a avaliação desse trabalho. E acho que essa rede de parcerias mesmo que a gente tem focado, né, junto com a FGV, com outros órgãos, para a gente pensar e estruturar uma metodologia cada vez mais robusta. Um ponto que a gente também quer trabalhar muito aí no decorrer é usar cada vez mais a inteligência artificial também. Como a gente foi mencionando, né, falta recursos humanos muito para avaliar tantas políticas. Será que a gente colocando, né, outras questões da inteligência artificial, a gente consegue também entregar, né, para o Estado um número maior de avaliação? Isso também seria interessante, que aumentaria, né, a nossa capacidade. Então, com algumas ferramentas para acelerar e a gente conseguir também abarcar um maior número de avaliação. Então, acho que eu diria aí nesses próximos anos, essas seriam as duas frentes, né, que a gente gostaria muito de estar focando aqui no Estado. Perfeito, Kátia. Tive uma ideia aqui enquanto você estava falando, vou lançar o desafio, se vocês topar. Eu acho que aqui a gente tem um caldo, um conteúdo aí para a gente desenvolver um artigo científico sobre o estado da arte aí, ó, dos avanços do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Se vocês topar aí, dá para a gente pensar no bem bolado aí, submeter para um periódico ou um texto para discussão aí no site do Instituto, ou na FGV, ou aí na Secretaria, Wesley. Vamos conversar depois sobre isso aí, tá? Foi bem bacana aí as discussões, as contribuições de vocês, agradecer a participação de vocês, André, Wesley, Kátia, e com esse primeiro episódio a gente inicia os diálogos sobre avaliação, como o monitoramento e a avaliação transformam a gestão pública no Brasil. É a segunda temporada do Papo de Pesquisa. Quem está acompanhando a gente aí, a gente reforça para vocês curtirem, se inscrever no canal do Instituto, compartilhar e comentar esse conteúdo aí altamente qualificado, com referências nacionais e internacionais nessa temática que é essencial para a evolução da gestão pública no Brasil. Também vai estar disponível no Spotify e nas outras plataformas, nas redes aí, TikTok, Instagram, Orkut também? Não, né? Orkut não tem mais não, né? E outras plataformas e redes sociais aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!